Boa tarde, irmão e irmã, frater e soror. Hoje vamos começar mais um programa aí, Bíblia e Misticismo. Então, hoje vamos tratar sobre o livro do Apocalipse, nosso livro difícil aí da Bíblia, né? E que eu já vejo muita gente tentando interpretar e muitos não leem, alguns acham cansativo, outros acham que é um livro muito alegórico, né? Muito difícil de ler. Mas aqui, do ponto de vista esotérico e místico, nós vamos comentando alguma coisa ou outra. Hoje é o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer sobre o Apocalipse, né? Que é um texto complicado. E a gente vai, de acordo com o cristianismo místico, aí fazer uma interpretação, né? Principalmente com base no livro da Elsa Glover, né? Acho que é da Elsa Glover. O livro dela se chama Uma Interpretação da Revelação de São João, né? Elsa M. Glover. E aí a gente tem alguns temas aqui atrás, né? Eu vou só pedir para passar antes a vinheta e daí nós retornamos. Passa a vinheta então, pessoal. Então, Apocalipse é um livro complexo, né? O último livro da Bíblia, para quem não sabe a ordem, né? Primeiro Gênesis, último Revelação. Ele quase não entra pro cânon, né? Quase que não entra para a Bíblia, né? Lá no Concílio de Nicéia, foi dos últimos ali a entrar. Existem outros apocalipses também, né? Dos apócrifos, existe Apocalipse de Moisés, existe Apocalipse. Existem uns 10 ou 15 apocalipses a mais, né? Só que esse aqui ele é um pouco mais próximo, né, dos evangelhos e tudo. Ele tem uma certa situação que talvez deu a preferência, apesar que é um texto bem complexo, né, e bem simbólico, né. Então nada de interpretar literalmente aqui, né. Há alguns temas do Apocalipse. A gente percebe as 7 igrejas, os 144 mil, a segunda vinda, né, arrebatamento que seja. Uma roupa branca é referida lá, né? O 666, novamente, o número lá da besta, né? E o Cristo, no modo geral, também, né? Até o livro começa assim, né? A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para manifestar aos seus servos as coisas que cedo devem acontecer, as quais ele, enviando-as por intermédio de seu anjo, significou ao servo João e vai embora, né? 145 mil, 144 mil, né? Algumas igrejas falam que é só os membros das igrejas delas, né? Isso já vi algumas tratarem desses 144 mil. Outras falam que são simplesmente os cristãos, outras falam que é um grupo outro, né? E a gente vê que o número, né? 144 soma 9, né? Que é o mesmo número do ADM, né? Em hebraico, 1 mais, né? Mais AD. Esse é o mesmo que o 666, que também, né? 6 mais 6 mais 6, né? Então, a gente tem 18, 1 mais 8, 9. Né? Uma redução teosófica dessas três situações. O número, o Apocalipse mesmo já fala, né? O número do homem. Né? Ele não está falando, até tem a besta depois, mas ele, em certo momento, ele fala que é o número do homem, né? E aí a gente vê que tem algum problema, nós somos responsáveis, né, pela situação, não é simplesmente, mas é Satanás, mas é algum governante, né, que é a besta, que é o anticristo e tudo mais, né? O anticristo, né? Então o anticristo, o contra Cristo, é o ego, né? É o homem sem Jesus, é o homem sem o Cristo. Ou melhor, sem o Crestos, né? Interno, sem o Cristo interno. Mas quem são os 144 mil salvos? São todos, né? Porque se refere à humanidade esse homem, né? Esse Adão lá, o ADM que eu coloquei em cima é a humanidade. Por isso que Jesus ele foi crucificado lá de um ladrão, né? O ladrão, vou estar comigo no paraíso ainda, né? Hoje ainda, né? Então o ladrão é o símbolo que até ele, né? Os criminosos, todos serão salvos. Só que existem dois caminhos pela cabala. A gente já falou em outros vídeos isso. É o caminho do sofrimento, né? Que uma grande parte da população segue, pecado e vai embora, né? E é o caminho da Torá, é o caminho do Cristo, aí, né? O caminho da salvação,
que esse já nem todo mundo segue. É um caminho mais difícil, né? O caminho da porta estreita, né? Então é bem complexo. A nível esotérico, 7 igrejas. Você fala em igrejas aqui em Apocalipse, né? Acho que capítulo 2 aqui, ó. Carta à igreja de Éfeso, igreja de Esmina, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Né? Ah, mas eu vou ter que viajar agora para ser cristão, para conhecer a salvação? Não, né? Ah, mas eu vou ter que conhecer essas igrejas, vou ter que viajar. Não, não tem sentido literal aqui. Aqui está falando de símbolos, né? Que são os graus da iniciação. Iniciação cristã, óbvio, né? Então, os graus dessa iniciação, esses mistérios, eles vão revelando através dessas igrejas. São preparos do nosso veículo espiritual, né? Que depois vem aqui, ó. Depois vem na segunda vinda e na roupa branca, ó, que é o corpo-alma. Então, essas igrejas elas são símbolos para esse desenvolvimento, né, de um veículo que nós vamos conseguir ressuscitar depois. Né? Por esse veículo espiritual, esse corpo-alma, esse traje de bodas, corpo glorioso, que seja, chame como quiser, corpo vital, né? A gente vai conseguir sobreviver além da morte, vão ter que sobreviver além da... Tanto é que ele fala que estarão vivos, né? E daí ele fala de mortos aqui em outra parte do Apocalipse. Os mortos são os que não têm esse veículo espiritual, né? Eles vão acabar se dissolvendo, né? Em outra situação. Todos vão evoluir de uma forma, mas alguns vão dissolver e outros vão encontrar essa salvação aqui em Cristo, ou na segunda vinda, né? Segunda vinda diz que Jesus vem do céu, né? O Cristo vem do céu. Então não é uma segunda vinda física, é uma segunda vinda espiritual. Né? Então nós vamos ter que ter esse traje corpo-alma, né, desenvolvido por essas igrejas, por essas coisas aqui que estão escritas no Apocalipse, principalmente por castidade, desapego material, desapego à avareza, né, que é uma dessas igrejas, né, o pessoal já está muito apegado ao material, ao dinheiro, tudo isso vai ter que ser desapegado para você ter o corpo espiritual, desapegado também da terra, propriedades, né, imagina que você tem um corpo espiritual e você pega numa casa, num tesouro, sei lá o que, né, então nada a ver com isso, então as igrejas aqui são alegorias, os símbolos para essa evolução nossa espiritual, né? Seja superação de luxúria, superação de avareza, né? Como eu falei, do dinheiro, né? Então, essas pessoas que não terão o corpo espiritual não terão a segunda morte. O Apocalipse 2:11. Quem vencer esta tentação não será derrotado pela segunda morte. Que é a morte do corpo físico, né? A morte do corpo físico sem ter um corpo espiritual, né? A segunda morte é esse perigo aí, né? Então você não tem um veículo ainda, não tem essa pedra branca, não tem essa coluna, né? Tem várias analogias aqui do Apocalipse, né? Para referir à igreja de Sardes, né? Ali que é o corpo-alma. Né? Aqueles que nominalmente estão vivos, mas na verdade já estão mortos, ó. Né? Então nós vamos ter um veículo espiritual, um traje, um corpo de casamento, bodas, ou chame como quiser, para sobreviver nesses mundos superiores, né? Para sobreviver ao reino, né? O reino espiritual, o reino do céu, né? Então, como fala reino do céu, não está falando do nosso mundo, né, pessoal? Ah, mas é nesse planeta, é aqui mesmo, né? Mas do céu, você está falando é do céu, né? E Cristo vindo no céu também é uma situação, né? A essa arrebatamento, que alguns falam em arrebatamento, eu vejo, não, vai pegar o corpo físico agora, né, vai tirar lá do pó da sepultura, e vai vir a segunda vinda de Cristo. Não, não é isso, né? O corpo ali já é um veículo que a gente já desenvolveu. Pode ser que seja tão físico quanto o nosso, mas ele é desenvolvido, né? Através das 7 igrejas, os 7 chakras. Eu já fiz umas explicações parecidas sobre isso. Né? Tanto é que fala que o corpo de... Como é que é? Corpo de carne, né? A carne não é do reino, né, gente? Então, se o próprio Jesus falou isso, não tem por que a gente querer mudar, né? Outra coisa que a gente apaga, claro, nisso aqui a gente apaga o karma, né, pessoal? Então, os pecados do passado, o arrependimento, aí sim o cristianismo faz sentido espiritual, ó, o arrependimento, a salvação em Cristo, esse perdão dos pecados vem aqui, ó. Não vem, por exemplo, que eu entrei numa igreja e já estou perdoado, né? Ah, eu acho que eu conheci Jesus, estou perdoado, estou salvo, né? Automático, tudo. Não, é uma coisa espiritual aqui, ó. Quem vai dizer isso é Jesus, é Cristo, né? Não é
eu agora numa igreja, que eu tenho meu ego assim, inflado, que eu vou dizer, não, eu entrei nesse grupo, agora estou salvo, não tenho mais pecado. Isso faz muito bem, até eu acho legal, a nível de espiritualidade, programação mental, principalmente a gente estava falando de Atkinson esses dias, né? Mas não é bem assim que funciona, né? O Crestos aqui é um Cristo interno, a gente fica a imagem e semelhança dele também, né? A gente também tem esse potencial de cura, a gente tem potenciais, tudo isso vai ser desenvolvido, né, pessoal? Nesse corpo-alma, nesse corpo glorioso. Né? Essa que é a situação da segunda vinda, né? E não arrebatamento de corpo físico com pecado, tudo isso, nada a ver com isso. Né? Não tem nada a ver com esse. Claro, esse é um primeiro vídeo, né, pessoal? Depois a gente vai comentando outras situações do Apocalipse. Aqui, claro, tem uma trajetória iniciática, né? Uma trajetória de transformação, uma nova natureza humana mesmo. Não é simplesmente assim, entrei, tenho fé, tô seguindo Lutero, tô seguindo sei lá quem, né? Muito mais que isso, né? Não que não sejam interessantes os caminhos religiosos, eu acho bons. Só que a nível místico, esotérico, é uma coisa um pouco diferente. E o livro do Apocalipse, ele é místico, né? Não tem como dizer que não. Né? É diferente, por exemplo, do simples evangelho que conta a vida de Jesus, outro conta. Apesar que da vida de Jesus também é uma trajetória iniciática, né? Tá simbólico ali também. Mas ali você pelo menos vê ter a vida dele que existiu, né? Então, de Jesus não é o problema. O problema aqui é o que você usa esses textos para outras coisas, como perseguir irmãos. Eu já vi usando o Apocalipse para perseguir LGBT, para perseguir. Antigamente se usava a Bíblia para perseguir os negros, né? Lá em Can, e a história provou os maus usos da Bíblia literal, né? E aqui a gente está usando significado espiritual, do ponto de vista espiritual, como eu sempre falei, né? Então, o nosso programa Bíblia e Misticismo nunca teve uma situação de intolerância, de confusões e extremismos, né? Sempre desde o primeiro livro, o primeiro programa, todos os meus trabalhos tiveram sempre esse trabalho de amor ao próximo, né? Se não for para ter amor ao próximo, não é cristão, né? É outra coisa. Tá bom, irmãos? E fráteres também, né? Aí no nosso cristianismo místico aí também, irmãos. A gente tá terminando mais um programa. A gente já tratou uma vez, mas da Elsa Glover foi a primeira vez que eu peguei um livro dela aqui bem específico, né? Com coisas do Max Heindel e outras situações em místicas para comentar os textos. Claro que isso aqui também, né? Tem as hierarquias espirituais, tem arcontes, tem várias situações aí no Apocalipse que a gente ainda vai falar, né? Que a gente vai fazer analogias aí, compreender esses textos. Do ponto de vista espiritual, até Nova Jerusalém, Reino dos Céus e vai outras situações que tem ali a mais. Tá bom, irmãos? Até o próximo programa. Estejam com Yahoo, né? Deus, com Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, iluminados pelo Espírito Santo. Até mais.